Em fevereiro de 2024, a Dr. Keitai fez uma descoberta que mudou tudo o que sabíamos sobre solidão. Ela encontrou neurônios específicos no cérebro, que disparam quando você se sente sozinho. Mas aqui está o que ninguém te conta. Esses neurônios disparam com a mesma intensidade quando você está sozinho no quarto e quando você está no meio de uma multidão. Jung mapeou isso há 100 anos, sem nenhum exame de imagem cerebral. Ele chamou de a solidão do indivíduo consciente, e o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você entende sua própria solidão. Você já esteve numa festa, rodeado de pessoas rindo e conversando, e sentiu um vazio tão profundo que parecia que você estava em outro planeta? Já esteve num jantar de família, com todo mundo presente, e se sentiu mais isolado do que se estivesse completamente sozinho? Já olhou para as pessoas ao seu redor e pensou: ninguém aqui realmente me conhece? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você não está sozinho nessa experiência. Paradoxalmente, milhões de pessoas sentem exatamente a mesma coisa. E a neurociência finalmente pode explicar por que isso acontece. Mas, mais importante, Jung já tinha a resposta há um século, e ela é muito mais profunda do que qualquer exame cerebral pode mostrar. Nos próximos minutos, eu vou te revelar exatamente o que está acontecendo no seu cérebro quando você se sente sozinho numa multidão. Vou te mostrar a conexão oculta entre a psicologia junguiana e as descobertas mais recentes sobre neurônios da solidão. E vou te dar um protocolo híbrido que une Jung e Huberman para transformar essa solidão em algo completamente diferente. Mas antes de continuar, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. A solidão que você sente não é uma falha sua. Não é porque você é antissocial. Não é porque você é difícil de conviver. É um sinal de que algo muito mais profundo está acontecendo dentro de você. E esse sinal é exatamente o que Jung estudou durante toda a sua vida. Vamos começar pelo que a neurociência descobriu. A doutora Keitai, da Universidade de Stanford, identificou uma região específica do cérebro, chamada núcleo dorsal da Reiff. Nessa região, existem neurônios dopaminérgicos, que funcionam como um termômetro social. Quando esses neurônios são ativados, eles criam um estado que ela chamou de carência social. Mas aqui está a descoberta crucial. Esses neurônios não medem quantas pessoas estão ao seu redor. Eles medem a qualidade da conexão. Você pode estar cercado de 100 pessoas. E se nenhuma delas oferecer o tipo de conexão que seu cérebro precisa, esses neurônios vão disparar como se você estivesse completamente isolado. Huberman explicou isso em seu podcast, usando o conceito de homeostase social. Assim como seu corpo tem um ponto de ajuste para temperatura, fome e sede, seu cérebro tem um ponto de ajuste para conexão social. E quando você fica abaixo desse ponto, não importa quantas pessoas estejam ao redor, o cérebro registra um déficit. Mas calma, porque o que Huberman não menciona é o que Jung descobriu primeiro, e isso muda tudo. Jung escreveu uma frase que vai fazer você pausar este vídeo para processar. Ele disse que a solidão não vem de não ter pessoas ao redor. A solidão vem de ser incapaz de comunicar as coisas que parecem importantes para si mesmo. Leia de novo. A solidão vem de ser incapaz de comunicar as coisas que parecem importantes para si mesmo. Isso significa que você pode estar numa sala cheia de pessoas, falando sobre trabalho, sobre fofocas, sobre coisas superficiais e se sentir completamente sozinho, porque nada daquilo toca o que realmente importa para você.
Seu cérebro registra essas interações como ruído, como calorias vazias, como ligação superficial. E aqui está a parte que vai te incomodar. A maioria das pessoas nunca vai entender o que realmente importa para você. Não porque elas sejam ruins, mas porque a maioria das pessoas nunca se deu ao trabalho de descobrir o que importa para elas mesmas e como você pode se conectar profundamente com alguém que não se conectou consigo mesmo. Jung chamou isso de a tragédia do inconsciente coletivo. A maioria das pessoas vive no piloto automático, seguindo scripts sociais que foram programados nelas desde a infância. Trabalhe, case, tenha filhos, compre coisas, pareça feliz. E dentro desse script não há espaço para as perguntas que realmente importam. Mas você é diferente. Se você está assistindo este vídeo e sentiu algo ao ouvir aquela frase de Jung, você faz parte de um grupo muito específico. Jung os chamou de indivíduos em busca de si mesmos. Huberman os chamaria de pessoas com alta sensibilidade a desalinhamento social. E esse grupo sente solidão de forma diferente, porque você não está buscando quantidade de conexões. Você está buscando profundidade. Você não quer mais pessoas ao redor. Você quer as pessoas certas. E quando não encontra, você prefere a solidão real, a ligação superficial. Mas aqui está o problema. Seu cérebro não faz diferença entre isolamento físico e isolamento emocional. Para o núcleo dorsal da RAF, solidão é solidão. E quando você fica muito tempo nesse estado, coisas começam a mudar. Um estudo publicado em dezembro de 2025 analisou mais de 137 mil testes cognitivos e descobriu que o isolamento social causa declínio cognitivo direto. Não correlação. Causa. Independente de gênero, etnia ou nível educacional. Independente de a pessoa se identificar como solitária ou não. O isolamento literal muda o cérebro. Mas o mais interessante é que a solidão subjetiva, aquela que você sente, mesmo rodeado de pessoas, também causa mudanças. Pesquisadores, usando dados de 40 mil pessoas, no Banco de Dados Biológico do Reino Unido, descobriram que a solidão percebida está associada a mudanças na rede de modo padrão. Essa é a rede cerebral, responsável por autorreflexão, criação de significado e processamento de experiências. Em outras palavras, sua solidão não é apenas um sentimento, está literalmente mudando a estrutura do seu cérebro. E quanto mais tempo você passa sem conexão verdadeira, mais difícil se torna criar conexão verdadeira, um ciclo vicioso. Jung entendeu isso de forma intuitiva. Ele escreveu que o isolamento necessário para a individuação pode se tornar uma prisão se a pessoa não souber navegá-lo conscientemente. A solidão, que deveria ser transformadora, se torna destrutiva quando você não entende seu propósito. E aqui está a virada que ninguém te conta. A solidão que você sente não é um problema a ser resolvido, é um chamado a ser atendido. Jung passou grande parte de sua vida isolado. Ele teve poucos amigos verdadeiros. Rompeu com Freud, seu mentor mais próximo. Passou anos em um período que ele mesmo chamou de confronto com o inconsciente. E durante todo esse tempo, ele estava sozinho, profundamente sozinho. Mas foi exatamente nessa solidão que ele desenvolveu os conceitos que mudaram a psicologia para sempre. A sombra, os arquétipos, o inconsciente coletivo, o processo de individuação. Tudo nasce no isolamento. Carl Jung escreveu que a solidão se torna a escola, na qual a pessoa é forçada a aprender a suportar sua singularidade como indivíduo. E, de fato,
Esse tema forneceu a Jung o núcleo de seus escritos posteriores sobre individuação. Você entende o que isso significa? A solidão que você sente pode não ser uma maldição. Pode ser o início do seu processo de tornar-se quem você realmente é. Mas calma, porque aqui está o que Andrew Huberman acrescenta que muda a aplicação prática. A neurociência mostra que a solidão crônica causa redução na resposta oxitocinérgica. Isso significa que quanto mais tempo você passa se sentindo desconectado, mais difícil fica para seu cérebro processar conexão quando ela aparece. Pessoas cronicamente solitárias mostram menor confiança interpessoal, preferem distâncias sociais maiores e têm ativação reduzida nas regiões límbicas e estriatais durante interações. Em termos simples, seu cérebro começa a se proteger. Ele assume que conexão não está disponível. Então para de buscar, para de esperar, para de estar aberto. Isso explica por que algumas pessoas podem estar desesperadas por conexão, mas ao mesmo tempo empurram pessoas para longe. O cérebro está em modo de proteção, e modo de proteção é modo de isolamento. Então temos um paradoxo neurológico. A solidão que poderia te transformar através da individuação pode também te destruir se seu cérebro entrar em modo defensivo por tempo demais. É aqui que Carl Jung e Andrew Huberman precisam trabalhar juntos. O protocolo que eu vou te dar agora une a sabedoria profunda de Jung com a neurociência prática de Andrew Huberman. Não é teoria, é aplicação. Primeiro, você precisa distinguir entre solidão necessária e solidão destrutiva. Solidão necessária é quando você conscientemente escolhe se afastar para processar experiências, integrar aprendizados ou simplesmente recarregar. Solidão destrutiva é quando você se sente isolado mesmo não querendo. Quando você busca conexão e não encontra. Quando você está num ciclo de evitação social. Jung diria que a solidão necessária é parte do processo de individuação. Andrew Huberman diria que ela respeita sua homeostase social. Você está escolhendo o isolamento temporário para voltar mais inteiro. Mas se sua solidão é crônica, se você não lembra a última vez que se sentiu verdadeiramente conectado, se seu cérebro já entrou em modo defensivo, você precisa de uma intervenção diferente. Andrew Huberman recomenda o que ele chama de microconexões deliberadas. Não tente resolver anos de isolamento com uma grande conexão. Comece pequeno. Uma conversa genuína de 5 minutos, um momento de contato visual real com alguém. Uma mensagem honesta para alguém que você respeita. A neurociência mostra que essas microconexões começam a reativar os circuitos de recompensa social. Os neurônios do núcleo dorsal da RAF param de disparar no modo de carência social e começam a registrar que conexão é possível. Mas aqui está onde Jung entra com algo que Andrew Huberman não menciona. As microconexões precisam ser autênticas. Você não pode fingir interesse. Não pode fazer small talk vazio. Seu cérebro sabe quando você está sendo falso. E esses neurônios não respondem à conexão performada. Jung diria, você precisa estar disposto a comunicar o que realmente importa, mesmo que isso seja assustador, mesmo que isso afaste algumas pessoas. Porque as pessoas que ficam são as que podem oferecer a conexão real que seu cérebro está buscando. E isso nos leva ao segundo passo. Identificar quem pode oferecer conexão real. Jung usava o conceito de sincronicidade. Eventos significativos que parecem conectados, mas não têm relação causal. Pessoas que aparecem na sua vida no momento exato. Conversas que acontecem precisamente quando você precisa delas.
Para Jung, isso não era coincidência. Era o inconsciente coletivo criando pontes. Andrew Huberman explicaria isso através da rede de saliência cerebral. Essa rede determina o que seu cérebro considera importante. Quando você está em estado de busca por conexão genuína, sua rede de saliência começa a notar sinais que antes passavam despercebidos. Você começa a perceber quem olha para você de forma diferente, quem faz perguntas genuínas, quem parece estar passando pelo mesmo processo. Não é mágica, é neurociência alinhada com intenção. Você não encontra as pessoas certas por acaso. Você encontra quando seu cérebro está calibrado para reconhecê-las. O terceiro passo é o mais difícil e o mais transformador. Você precisa aceitar que a solidão do indivíduo consciente é parte do preço da consciência. Deixa eu explicar. Quanto mais você se desenvolve psicologicamente, quanto mais você integra sua sombra, quanto mais você se torna quem realmente é, menos pessoas vão te entender completamente. Não porque você seja melhor que elas, mas porque você está operando em uma frequência diferente. Jung escreveu sobre isso extensivamente. Ele disse que o primeiro fruto do desenvolvimento da personalidade é a segregação do indivíduo da massa inconsciente e indiferenciada. Isso significa isolamento. E não há palavra mais reconfortante para isso. Leia essa frase de novo. Não há palavra mais reconfortante para isso. Jung não estava tentando te animar. Ele estava te preparando para uma verdade que poucos conseguem aceitar. A individuação é solitária. O processo de se tornar inteiro é um caminho que você percorre fundamentalmente sozinho. Outras pessoas podem te acompanhar em trechos, podem te apoiar, podem te entender parcialmente, mas a jornada é sua. Mas aqui está a parte que salva. Dentro dessa solidão existe algo que Jung chamou de o self, não o ego, o self, a totalidade de quem você é, consciente e inconsciente unidos. E quando você se conecta com o self, a solidão muda de qualidade. Você ainda pode se sentir isolado das outras pessoas, mas você não se sente mais isolado de si mesmo. E essa conexão interna é mais poderosa do que qualquer conexão externa poderia ser. Andrew Huberman falaria sobre isso em termos de coerência neural. Quando você está alinhado consigo mesmo, quando suas ações refletem seus valores, quando você para de fingir ser quem não é, seu cérebro entra em um estado de integração. As redes neurais param de lutar entre si. A rede, de modo padrão, começa a processar experiências de forma mais coerente. E, ironicamente, é nesse estado de conexão interna que conexões externas genuínas começam a aparecer. Porque você para de transmitir desesperação, para de buscar validação, para de aceitar qualquer conexão só para não estar sozinho. Você se torna seletivo. E pessoas que também estão em processo de individuação reconhecem isso em você. Elas se aproximam naturalmente, não por acaso, por ressonância. Jung chamava isso de encontrar membros da mesma tribo espiritual. Andrew Huberman chamaria de sincronização neural entre indivíduos. Estudos recentes de 2024 mostram que quando duas pessoas estão genuinamente conectadas, seus padrões cerebrais começam a sincronizar. Ondas cerebrais se alinham. Respostas fisiológicas se espelham. Dois cérebros começam a funcionar, como um sistema. Mas isso só acontece com conexão genuína. Ligação superficial não produz sincronização. Bate-papo informal não produz sincronização. Apenas vulnerabilidade, autenticidade e presença real criam esse efeito.
Então, o que você faz com tudo isso? Como você transforma a solidão que está sentindo agora? Primeiro, aceite que sua solidão faz sentido. Você não está quebrado. Você está acordando. E pessoas acordando sempre se sentem isoladas no início, porque estão vendo coisas que os outros ainda não veem. Segundo, use a solidão como ferramenta. Não fuja dela. Não a preencha com distração. Sente-se com ela. Pergunte o que ela está tentando te mostrar. Carl Jung fazia isso através de um processo que ele chamou de imaginação ativa. Conversar com as partes de si mesmo, que normalmente ignoramos. Terceiro, busque microconexões autênticas. Não tente resolver tudo de uma vez. Uma conversa real por dia. Uma mensagem genuína por semana. Seu cérebro precisa de evidências de que conexão é possível. Dê essas evidências a ele. Andrew Huberman explicaria que isso nutre os circuitos neurais da homeostase social. Quarto, seja seletivo, sem ser fechado. Você não precisa se conectar com todo mundo. Você precisa se conectar com as pessoas certas. Mas para encontrá-las, você precisa estar aberto o suficiente para reconhecê-las quando aparecerem. Quinto, confie no processo. A individuação leva tempo. A transformação da solidão em solitude escolhida leva tempo. Mas cada passo que você dá nessa direção muda a estrutura do seu cérebro. Literalmente, se você chegou até aqui e está sentindo que essas palavras tocaram algo dentro de você, quero te pedir uma coisa. O YouTube criou algo chamado Super Thanks. É aquele coração dourado embaixo do vídeo. Quando você clica nele, você não está apenas apoiando este canal. Você está dizendo, continue revelando essas conexões que ninguém mais faz. Continue traduzindo Carl Jung para quem precisa ouvir. Continue criando conteúdo que toca o que realmente importa. Cada Super Thanks é um sinal de que existe alguém do outro lado que entendeu, que ressoa, que está no mesmo caminho. E quando você faz isso, você não está sozinho. Você está criando conexão real através de um gesto simples. Isso é o que Carl Jung chamaria de participar do inconsciente coletivo de forma consciente. Agora eu tenho uma pergunta para você. E eu realmente quero que você responda nos comentários. Carl Jung diz que a solidão vem de não conseguir comunicar o que realmente importa. Então me conta. O que realmente importa para você? Que você nunca conseguiu comunicar para ninguém? Escreve aí embaixo. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra. Mas seja honesto, porque aqui está o segredo. Quando você escreve aquilo que nunca conseguiu dizer, mesmo que seja para estranhos na internet, você começa a quebrar o ciclo. Você começa a comunicar e talvez alguém lendo seu comentário vá pensar, eu também sinto isso. E nesse momento, dois cérebros vão sincronizar, mesmo sem nunca terem se visto. E a solidão vai diminuir, um pouco para os dois. Isso é o que Carl Jung queria dizer, quando falou sobre o inconsciente coletivo. Nós estamos todos conectados, em um nível que não conseguimos ver. A solidão é uma ilusão do ego. No nível mais profundo, você nunca esteve sozinho, mas você precisa fazer o trabalho de se conectar com esse nível. E isso começa aqui, agora, com um comentário honesto.